Olá, sejam bem-vindos. Vamos ver o que é que o Paulo Cardoso nos diz, o que é que ele interpreta dos astros para essa semana, para a semana de 1 a 7 de junho. Vamos a isso, vamos saber tudo da opinião do Paulo, das previsões do Paulo. Vamos a isso, venha de lá, Paulo. E vamos começar com o Carneiro, e o signo de Carneiro tem ao longo desta semana o Sol a ocupar a casa 3, Mercúrio a ocupar a casa 4 e Vênus também em 3. Para contrabalançar isto, Marte está na casa 12, que é uma casa hipersensível. Com tudo isto, eu poderia dizer que nesta fase é no lar e no ambiente familiar que o Carneiro se sentirá mais em segurança e até com mais paz interior. Por isso, refugie-se em casa e liberte-se de todas as suas angústias ao longo dos próximos dias. Medite e analise as atitudes passadas, de modo a conseguir transmitir com clareza os seus sentimentos e até as posições que defende, obtendo assim a compreensão dos outros. Dedique-se a atividades que envolvam os restantes membros da família, por exemplo. Boa semana. E vamos ao Touro. E para o signo de Touro, o Sol vai ocupar a casa 2, Mercúrio a casa 3 e Vênus também na casa 2. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que poderá ter de redobrar os seus esforços para equilibrar as suas finanças. E atenção que isto é um ponto extremamente importante para a estabilidade emocional dos taurinos. Por isso, analise bem o que tem para poder melhorar, como se num futuro próximo, esta mesma base de sustento que para si é extremamente importante. Cuidado com as sociedades que faz e com a utilização pouco prudente de fundos, de reservas, de dinheiro. Pense bem antes de dar destino às suas posses, ao seu dinheiro metálico e, por outro lado, poderia dizer que as suas atividades diárias serão intensas e você vai querer fazer várias coisas ao mesmo tempo. Isto é por causa daquela Mercúrio a atravessar a casa 3, porque o Mercúrio quer estar em todo o lado ao mesmo tempo. Por outro lado, é possível que nos próximos dias possa estar um bocadinho mais distraído do que é normal. Isto deve-se exatamente à posição de Mercúrio ao longo dos próximos 7 dias. Para os Gêmeos, energia e criatividade são as palavras-chave. Porquê? Porque ele vai ter o Sol na casa 1, Mercúrio na casa 2, que é a casa do dinheiro, e Vênus também na casa 1. E Marte na casa 10, que é, no fundo, quando as pessoas conseguem alcançar melhor os seus objetivos. Por essa mesma razão, eu poderia dizer que a energia e a criatividade vão ser as suas palavras-chave ao longo destes próximos dias. O esforço com que se dedicar aos trabalhos que tenha entre mãos terão boas hipóteses de o conduzir ao sucesso. Cá está, digamos, a importância da casa 10 ao longo destes próximos dias. Tenderá a valorizar mais a sua independência do que habitualmente, pelo que a sua vida sentimental não está agora, como poderíamos dizer, na primeira linha das suas preocupações. É natural que sinta uma maior vontade de independência em vez de seguir as instruções dos outros. Portanto, está mais centrado em si mesmo. Boa semana. O Caranguejo. Vou utilizar a posição do Sol na casa 12, mas sobretudo Mercúrio na casa 1, que vai favorecer a comunicação, e sobretudo Marte, que está a atravessar a casa 9. Com tudo isto, eu poderia dizer que vai sentir uma grande necessidade de comunicar. Cá está a função de Mercúrio ao longo desta semana, mas pode estar com alguma tendência para o fazer de uma certa forma mais impulsiva, menos controlada, dizendo primeiro e pensando depois só nas consequências que você havia dito. Depois de ter dito é que vai ter consciência das repercussões daquilo que disse.
A forma clara e convincente que tem de transmitir aos outros as suas ideias faz com que esta seja uma boa altura para levar adiante um plano. O que importa não é o que as coisas valem, mas o que elas vão representar para si nos próximos dias. Para o Leão, esta é uma boa altura para fazer novas amizades ou fortalecer aquelas que já têm. Porquê? Porque o Sol está na casa 11, que é justamente a casa das relações com os amigos, com os grupos, etc, etc. Por outro lado, Mercúrio está na casa 12, e isto eu poderia dizer que, nesta fase, o que realmente vai ter importância para si são os amigos, as atividades de grupo, e por outro lado, poderá mesmo pedir a um amigo para trabalhar consigo num projeto especial que tem muito a ver consigo. Dê atenção aos outros, pois pode sempre surgir de uma conversa aparentemente sem importância uma ideia que lhe vai poder abrir horizontes na sua vida ou na sua carreira profissional. Para Virgem, o Sol vai estar na casa 10, que é a casa da carreira, e por outro lado acho que há aqui uma importância muito significativa de Marte na casa 7. Por isso eu poderia dizer que a sua atenção vai estar mais voltada para a sua carreira e para a imagem que transmite aos outros em termos globais, em termos sociais. Por outro lado, poderia ser ou poderá ser uma época de maior responsabilidade através, por exemplo, da atribuição de um cargo de liderança. Vai poder aceitar algo que vai fazer de si, vai fazer com que esteja mais no centro das atenções. Evite situações das quais possam surgir atritos e até, por outro lado, canalize os seus esforços para um maior equilíbrio e harmonia com o seu par ou com aquelas pessoas, aquelas que estão mais ligadas a si ou que estão, no fundo, à sua volta. Para o Balança, há sobretudo importância da posição do Sol na casa 9, que é uma casa muito positiva, e a casa 10, Mercúrio na casa 10, vai ajudar, digamos, os librianos ou os balanças a realizarem melhor aquilo que têm para fazer ao longo da sua vida. Por isso, o seu trabalho e a sua carreira, que têm a ver com a casa 10, estão neste momento sob a influência de Mercúrio, o que significa que são bastante oportunas as conversas, as trocas de ideias, de opiniões ou até de experiências. Não importa se o seu cargo não é de chefia, e por isso a primeira de todas as prioridades nesta altura é o progresso comum de si e dos outros com quem trabalha. A experiência de cada um pode, por isso mesmo, dar um contributo muito importante para o conjunto de todas as pessoas ou de todos os empreendimentos em que está integrado nesta altura. O Escorpião vai ter o Sol na casa 8 e Mercúrio na casa 9 e também Vênus na casa 8. Bom, isto tudo quer dizer o quê? Quer dizer que é um momento de algum conflito interior. A casa 8 dá sempre a sensação de uma certa insatisfação em termos interiores psicológicos. A sua mente tanto se poderá debruçar sobre as coisas, belas, sobretudo belas da vida, como dar-lhe uma espécie de panorâmica mais difícil, mais complicada, mais complexa e até, de algum modo, pessimista do seu passado recente. Pode ser, por outro lado, uma boa altura para corrigir, mudar ou até transformar uma dada situação ou para voltar à carga em relação a um projeto ou um processo que não está completamente resolvido. Se quiser fazer algo que deva passar despercebido, faça-o agora, porque você tem mais capacidade de estratégia e de não mostrar aos outros aquilo que você não quer mostrar. Sagitário. Ora bem, para o Sagitário vou sobretudo usar a posição de Mercúrio em 8 e talvez Marte na casa 4, porque são casas às vezes
um bocadinho ambíguas, o que vai talvez trazer uma semana delicada aos sagitarianos, mas eles sabem sempre dar a volta por cima. Por isso eu poderia dizer, procure fazer-se entender, explicar aos outros aquilo que quer e aquilo que precisa de obter. Aproveite, pois, este momento ou esta semana no qual há da sua parte uma maior abertura para quê? Para aceitar as ideias dos outros. Aceitar que nem sempre também a razão está completamente do seu lado e as outras pessoas podem ter até, quem sabe, pontos de vista igualmente válidos. Será provável que a sua convicção interior, aquilo que você pensa dentro de si mesmo, acabe por se sobrepor e a sua opinião terá, por isso, maior impacto nas outras pessoas ao longo dos próximos dias. Vamos, pois, a Capricórnio e podemos contar com o Sol na casa 6, o Mercúrio na casa 7, que é a casa da relação com os outros, e sobretudo o Marte na casa 3. O Marte na casa 3 vai puxar pelo seu lado, digamos, energético ao longo dos próximos dias, o que é bom para um capricorniano. Por isso, neste período, a sua atenção estará sobretudo voltada para o mundo prático, daqui e agora, aquilo que se faz. Isto por causa da casa 3, justamente. Sentirá maior necessidade de ser mais organizado, mais metódico e de tirar maior rentabilidade daquilo que faz. Aproveite por isso para tratar de assuntos pendentes ou de tarefas cotidianas inadiáveis. A sua saúde e o seu bem-estar também podem ser alvo da sua atenção ao longo dos próximos dias. Para o aquariano, temos um Sol na casa 5, um Mercúrio na casa 6 e Marte na casa 2. E com tudo isto eu poderia dizer que é talvez o melhor momento dos últimos tempos para, de uma forma prática e racional, fazer investimentos de ordem financeira, ou até para definir um caminho melhor e até mais seguro nessa mesma matéria. Como este é um período em que desejará mais o sucesso material e a obtenção de alguns lucros, não deverá ser imprudente na forma de lidar com os assuntos desta sua área de vida. Uma contenção nos gastos é, pois, uma boa medida de segurança neste momento especial da sua existência. Ora bem, o Peixe vai ter o Sol na casa 4 e Mercúrio na casa 5, que é uma casa importante para poder afirmar a sua personalidade. A casa 5 é a casa do Leão e o Leão tem muito a ver com a individualidade. Portanto, os Peixes esta semana vão poder estar com mais necessidade de mostrar aquilo que são. Por essa mesma razão, eu diria que os peixes poderão sentir que a sua atenção está mais voltada para a sua vida pessoal, íntima ou até familiar. Aproveite depois para fazer uma autoanálise ou mesmo, quem sabe, psicanálise. E aproveite também para descansar um pouco mais. O recolhimento e o voltar a si mesmo e o descanso vão ser extremamente importantes ao longo dos próximos dias. É uma boa altura para afastar fantasmas do passado que ainda talvez o possam perturbar. Verá que se vai sentir bem e até se calhar mais aliviado. Vai poder sentir agilidade mental e até algum entusiasmo. Por isso, estas vão ser as notas dominantes ao longo desta semana.